Olá! Na aula 6, vamos conversar um pouco sobre os principais eventos da área de educação matemática. A origem dos encontros de educação matemática foi fundamental para o surgimento e estabelecimento da SBEM como uma sociedade importante para a nossa área. Esse primeiro encontro aconteceu em 1987 e, nessa ocasião, pesquisadores reunidos estabeleceram as bases do que seria no futuro a SBEM, Sociedade Brasileira de Educação Matemática. O objetivo principal desse encontro foi consolidar a criação de uma sociedade que iria agrupar pesquisadores e grupos de pesquisa. Para conhecer melhor e mais detalhadamente esse contexto e esse momento, nós vamos nos apoiar no capítulo 1 do livro Relatos de Memórias, a trajetória histórica de 25 anos da SBEM. O título desse capítulo, que foi escrito por Biratan D'Ambrosio, é O Contexto Internacional do Surgimento da Educação Matemática e a Fundação da SBEM. É um capítulo muito interessante e vocês podem acessar daqui da plataforma a parte escaneada, digitalizada, que está em PDF. Outro evento importante de educação matemática é o Seminário Internacional de Educação Matemática, abreviado é o CIPEM. Ele acontece bem mais tarde, acontece em 2000, quando havia uma necessidade, de que os grupos de pesquisa que já estavam constituídos pudessem também trabalhar com pesquisadores de outros países. Dessa forma, o CIPEM tem como objetivo principal promover o intercâmbio entre pesquisadores nacionais e internacionais. Por isso, é um seminário internacional. Nesses eventos, geralmente, conhecemos os eixos temáticos através das publicações e das chamadas para submissão de trabalhos. Esses eixos temáticos vão depender do tema geral do evento e, normalmente, são divulgados pela própria organização. Geralmente, os eixos temáticos combinam com aqueles temas dos GTs que nós falamos nas aulas anteriores, Os temas dos grupos de trabalho, lembram? Anos iniciais, matemática, sociedade e cultura, tecnologias, modelagem matemática, entre outros temas. Na verdade, a importância é agregar trabalhos que podem dialogar e conhecer melhor seus referenciais teóricos. Os autores precisam indicar em qual eixo o trabalho que será apresentado mais se encaixa. Nesses eventos, temos também categorias para apresentação de trabalhos. Por exemplo, comunicação científica é um tipo de apresentação em que o autor ou autores estão apresentando resultados de alguma pesquisa concluída. Essa pesquisa pode ser uma pesquisa realizada a nível de mestrado ou doutorado, ou ainda uma pesquisa realizada por pesquisadores da instituição, que podem receber ajudas de graduandos que estão envolvidos em projetos de iniciação científica, por exemplo. Nas categorias de relato de experiência, são apresentados trabalhos que trazem como tema alguma experiência na área de educação matemática. Pode ser a narrativa de um projeto de extensão, pode ser um trabalho, um seminário realizado junto aos graduandos, ou pode ser um relato do próprio professor que já está em sala de aula trabalhando na educação básica, onde ele quer publicizar alguma experiência docente, alguma prática pedagógica que foi realizada com a sua própria turma ou com alguma turma da escola onde ele trabalha. Na categoria pôster, normalmente, são apresentados trabalhos de pesquisas em andamento, ou seja, algum resultado parcial de pesquisas não totalmente concluídas. Na categoria pôster, nós geralmente, além dessas pesquisas não concluídas, encontramos também alguns TCCs, trabalhos de conclusão de curso, que o aluno pode apresentar no formato de pôster, ou trabalhos de especialização. Mas nada impede que você apresente na categoria de pôster uma pesquisa de mestrado ou doutorado concluída. Minicurso e oficina é um outro tipo de apresentação de trabalho com duração mais longa, onde se propõe realização de atividades
de debates e discussões sobre uma determinada temática. Não é exatamente uma aula, mas envolve muitas vezes atividades onde os participantes do minicurso ou da oficina vão interagir entre si e também com a pessoa que está apresentando o minicurso ou oficina, uma espécie de mediador. Na categoria mesa redonda, normalmente essa categoria é composta de professores, pesquisadores, convidados pela organização do evento. Em uma mesa redonda podem ter 2, 3 ou 4 participantes e vai existir também a figura de um mediador. Nesse caso, existe uma limitação de tempo para cada participante da mesa apresentar um tema do seu trabalho e esses temas devem ter um mínimo de correlação. Geralmente, quem vai participar de uma mesa redonda já sabe o que o colega vai apresentar, para que haja a possibilidade de um diálogo e de um debate bastante efetivo. Por fim, temos a categoria de conferência. Normalmente existe uma grande conferência de abertura e uma conferência de encerramento desses eventos. Quando o evento é bem abrangente, grande, como é o caso do Enem, existem outras conferências acontecendo durante o evento. O conferencista, normalmente, é um pesquisador renomado da área. Ele é convidado pela organização do evento para falar de algum tema que esteja dentro da proposta do evento. Os conferencistas costumam depois disponibilizar um texto de apoio ao qual a palestra se baseou. Esse texto pode ser um capítulo de um livro, ou um artigo publicado, ou mesmo um resumo ou uma síntese que o conferencista realizou da sua palestra. Todos os trabalhos aprovados pelo comitê científico para apresentação em um determinado evento são publicados depois nos anais. Esse tipo de publicação concentra os resumos e também os trabalhos completos. Nos anais, a gente pode encontrar palavras-chave com as quais podemos realizar uma busca na temática que mais nos interessa. Por exemplo, quando a gente precisa fazer uma revisão de literatura para começar a escrever algum tipo de trabalho. Por exemplo, quando estamos começando a escrever um TCC, o nosso trabalho de conclusão de curso, normalmente é necessário que antes a gente realize uma revisão de literatura, ou seja, que a gente conheça outros autores que estão pesquisando o mesmo tema que nós iremos pesquisar ou escrever. Uma revisão de literatura tem por objetivo conhecer as pesquisas dentro da temática escolhida. Para realizar a revisão de literatura, normalmente precisamos ler os títulos, os resumos dos trabalhos publicados, principalmente aqueles que estão dentro da nossa temática. Para ajudar, podemos também fazer uma busca de trabalhos pelo nome do autor, se já for alguém que nos interessa, pelo título do trabalho, antes de ler o resumo, e principalmente pelas palavras-chave. Abaixo, nesse mesmo slide, vocês podem acessar o link dos anais dos Enems, dos Encontros Nacionais de Educação Matemática, e também acessar os anais dos CIPEM, que são os Seminários Internacionais de Pesquisa em Educação Matemática. Além dos Enems e dos CIPENs, existem outros eventos na área de educação matemática. Alguns são locais, ou seja, são realizados em cidades, municípios ou também nos estados, e alguns são mais específicos, têm uma temática própria, como, por exemplo, o Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática. Outro exemplo que eu trouxe para vocês se refere ao EEMAT, que é o Encontro de Educação Matemática, acontece no estado do Rio de Janeiro e tem como principal apoiador a SBEM-RJ, que é uma diretoria da SBEM, é a diretoria estadual, regional da SBEM. Outro evento que também tem um caráter local é o Encontro de Educação Matemática dos anos iniciais. É um evento organizado pelo Grupo de Educação Matemática do Colégio Pedro II. Nesse slide,
eu disponibilizei os links, os endereços dos sites para que vocês possam acessar cada um dos 3 eventos e ver as semelhanças e diferenças de cada um. Agora, vamos realizar uma atividade? Eu gostaria que vocês acessassem os anais do primeiro ENEMAI, que é o Encontro de Educação Matemática dos Anos Iniciais. Ele pode ser acessado pela internet ou vocês podem clicar no PDF que está logo aqui embaixo. Abriram o arquivo? Ok, então eu gostaria que vocês olhassem qual é a temática desse evento. Descobriram? Outra pergunta. Que tipo de trabalhos foram apresentados nesse evento? Faltou algum tipo de trabalho? Faltou algum tipo de categoria? Por exemplo, algum pôster foi apresentado? Teve conferência de encerramento? Ou seja, o que eu quis dizer com essa questão é que nem todos os eventos seguem aquela estrutura do slide anterior. Cada evento vai ter a sua especificidade própria. Como faríamos, então, para encontrar um trabalho, por exemplo, sobre educação financeira? Que tipo de procedimento você deveria realizar para descobrir se algum trabalho dessa temática foi apresentado no ENEMAI? E aí, descobriu? Como era esse trabalho? Era uma comunicação científica, uma mesa redonda ou um relato de experiência? Depois de responder essa questão, seria interessante que vocês escolhessem um dos trabalhos apresentados, pode ser uma comunicação ou um relato de experiência, e justificasse essa opção. Por que você escolheu? O que te interessa nesse tema? Que pesquisa está sendo realizada na área da educação matemática que te chamou a atenção? Essa questão vai ser também uma questão da AD2. Então, é importante que você prepare com bastante atenção a resposta para essa questão. Vamos agora para o último slide. As feiras de matemática são eventos onde alunos e professores de educação básica têm oportunidade de apresentar trabalhos. A origem das feiras remete a 1985, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. As feiras são um espaço que aproxima as escolas, a comunidade e a universidade e busca socializar os processos de ensino e aprendizagem e também ter um diálogo mais aprofundado com os trabalhos e pesquisas que estão sendo realizados nas universidades. Para conhecer melhor as feiras de matemática, vocês podem acessar o link logo abaixo e também ver alguns exemplos de atividades no Pinterest, que é uma rede social específica para fotografias e registros. Mas não só no Pinterest. O YouTube disponibiliza vários canais com registros, vídeos de feiras de matemática. Além disso, nesse slide, finalzinho, tem uma super dica, que é um curso online de formação para feiras de matemática. Esse é um curso dividido em módulos, com bastante material para aprofundar, primeiro, o conhecimento da nossa área, da área de educação matemática, da importância dos professores que ensinam matemática, conhecer mais um pouco das tendências na pesquisa em educação matemática, aprofundando o que nós já viemos estudando desde o início dessa disciplina. E para terminar, fica listado aqui nesse slide os recursos que utilizamos para preparar essa aula. O texto do D'Ambrosio, que explica a origem dos Enems e como os Encontros Nacionais de Educação Matemática foram importantes para o estabelecimento da SBEM, que é a sociedade, né? Temos também um texto sobre as feiras nacionais, de Oliveira e Santos, e o link para a história da origem dos CIPENs, ok? Até a próxima aula. Tchau!